Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gustavo do 7º C, do Colégio Unicultura. Trabalho de português, que é sobre o livro O Vizinho Misterioso. Eu vou começar por 2 tópicos, certo? Eu vou fazer primeiro o resumo e depois eu vou deixar as minhas opiniões sobre o livro, o que eu acho que ele quis dizer, o que eu acho que deveria ter na história, e é isso. O livro foi criado em 2016, ele tem 190 páginas e ele conta uma história de uma menina e um menino que vivia trancado em casa e os pais não deixavam ele sair, mas eu ainda vou chegar nessa parte, calma aí. A história começa numa uma cidadezinha, se chama Montparnasse, e havia uma menina chamada Iria. Essa é a personagem principal da história. Nisso, haviam os vizinhos novos, que se chamavam McGurps, o sobrenome deles, né? Então, né, ela queria conhecer eles. Só que eles não eram muito sociais e ela não conseguiu conhecer tanto assim, né? Conseguiu falar só um pouquinho com eles. E ela sempre escutava uns gritos ou as coisas estranhas vindo do porão da casa. E ela queria entrar lá, né, pra ver o que era. E ela entrou, certo, no porão. Mas foi por causa que ela queria investigar também, pra ver como é que era, os vizinhos novos. Nisso ela escuta passos vindo da escada. Então ela se esconde numa mesa que estava cobrida por um pano. E aí, acontece que o capitão, que é o cachorro dela, certo? Esqueci de contar isso. Começa a latir muito e muito. Mas aí quando ela olha debaixo da mesa, do pano, certo? Ela levanta e olha. Quando ela olha, ela viu que era uma figura parecendo um monstro. Uma coisa estranha, deformada, toda esquisita, certo? Então ela fica com medo, grita e sai correndo, entendeu? Mas só que como ela é curiosa e nunca desiste, ela volta para ver o que era isso. Quando ela viu, ela percebeu o que era um menino que tinha algumas deformações no corpo, ele era deficiente, certo? Aí eles começaram a conversar, começaram a virar amigos. Ele pediu que ela voltasse e ela ficou em dúvida, pensando se ela voltasse, se ou não. Mas um dia, depois de algumas semanas, ela voltou e ele ficou muito feliz. Eles ficaram jogando os jogos de tabuleiro, assim, essas coisas. E então, certo dia, eles quiseram conhecer ela quis conhecer os pais deles, certo? E os pais deles gostaram dela, assim, porque ela era uma amiga verdadeira de Pascoal, que é o menino, certo? E eles não queriam que ele saísse porque ele... Coisa do passado, sabe? Que ele teve, muito estranho. Porque todo mundo achava que ele era um monstro. Não gostava dele. Fizeram eles serem expulsos e por isso que ela não queria que ele saísse. Porque ela tinha medo de um trauma antigo. Que ela não queria ir embora da cidade assim, né? Mais uma vez. Reviver o trauma, né? Que aconteceu. A Iria sempre quis que ele saísse. Vivesse um pouquinho lá fora. E vivesse um pouquinho no sol, essas coisas. Pegar um solzinho, bronzear, sabe? Então ela começou a tentar fazer ele sair, pelo menos ali no jardim da casa deles. Mas só que, desde quando eles chegaram, ele não botava a cara nem na janela direito. Então aí complicava um pouco as coisas, certo? Então ela começou a tentar e tentar e tentar. Ela ficava lá no sol brincando, falava: olha, Pascoal, que delícia esse solzinho bom, as flores, as plantas. E ele ficava só querendo ir. Então teve uma hora que ela convenceu ele. Então ele pegou as roupas,
pegou um sobretudo bem grande e um chapéu e foi lá, né, pra se esconder das coisas, das pessoas e do sol, certo? Então ele foi. Eles ficaram brincando. Ele tentou deixar uma parte do corpo pegando o sol, só que não passou nem 10 minutos direito e ele já tava morrendo já. E então aí ele começou a se convencer que ele tinha que se mostrar um pouco para a realidade. A Iria, ela tentou fazer uma festa para o Pascoal e ele chamou amigos dele, chamou amigos dela, eu quis dizer, desculpa, errei. Aí ela chamou um pouco os amigos dela, que ela confiava, que ela achou que não achariam o Pascoal tão estranho. Uma parte dos amigos dela aceitaram ele normal, consideraram ele uma pessoa normal. Ele é uma pessoa normal. Só que tinha gente ali, uns amigos dela, que acharam ele meio estranho e, sabe, falou que aceitou, mas não pareceu muito. Então eles chegaram em um acordo pra ele ir num bar e mostrar quem ele era de verdade. Eles tinham combinado com o dono do bar pra que o Pascoal ia lá comprar uma caixa de fósforo. E o dono do bar falou, tudo bem, certo? Tranquilo. Tava indo, mas dava pra perceber que ele tava com medo ainda. Então a Iria, no meio do caminho, falou pra ele não ir, porque ele tava com medo ainda e não queria ir mais. Mas ele tava falando que queria sim. Então ele convenceu ela de volta. Ele falou que não ligava pro que os outros iam achar dele, que ele era uma pessoa normal. E é isso, ele é uma pessoa normal mesmo. E ele foi lá, quando ele entrou no bar, acabou a história. Então agora a gente vai para a segunda parte, né, que é sobre minha opinião da história, certo? Vamos lá então. Eu vou já começar por essa parte já da história do final, certo? Eu achei que o final poderia ter mais coisas. Eu achei bem decepcionante esse final, porque a história ela envolve você assim. É uma coisa legal de se ler. No início, todo mundo achava meio ruim esse livro, mas no meio da história começou a ficar legal. Ficou bom, certo? Então, eu achei que deveria ter um final, tipo... ele entrou... Algumas pessoas acharam ele estranho, mas todo mundo aceitou ele. Eu queria, tipo, um final, por exemplo, assim, alguma coisa pra acabar a história, a gente saber como as pessoas aceitaram ou não aceitaram ele, entendeu? E, tipo, eu acho... No início eu achei que a história ia ser meio que terror por causa do título. O Vizinho Misterioso. Parece uma coisa meio terror, uma coisa, mas não é terror. Porque o título assim parece que é. E é isso só. A única coisa que eu achei de ruim foi o final só. Que eu achei que deveria ter alguma continuação. E agora eu vou falar da idade que eu acho que é pra ler o livro. Eu colocaria a faixa etária de... Deixa eu ver. De 11 pra cima, porque crianças abaixo, assim, gosta mais de livros sobre coisas animadas, desenhos, uma coisa assim que eles gostem mais, entendeu? De um filme, de uma série. E é isso, por isso, uma faixa etária de 11 pra cima. Por mim, eu acho, na minha opinião, eu acho que o livro ele fala sobre o preconceito e a inclusão social. Porque não é só porque ele é deformado, esquisito, estranho, que não podem aceitar ele. Não tem nada a ver. Por que isso, sabe? Preconceito, porque, tipo,
causa disso, é esse o preconceito e a inclusão também, é isso que eu expliquei. Eu acho que é isso, na minha opinião. Por exemplo, eu tenho vários amigos feios, mas eu gosto deles. Não é só porque eles são feios que eu não vou gostar deles, entendeu? E é isso. E foi isso, gente. Obrigado por assistir. E tchau, né? Obrigado.